Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma live, segunda live. Agora a gente vai abordar esse assunto, né? Um projeto de dados que vale mais de R$ 10.000, que vale R$ 10.000, o passo a passo. Nossa segunda live aí, né? Nesse contexto de análise lucrativa. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Isaac Michael, sou consultor em ciência de dados. Também sou especialista em transformar profissionais técnicos em estrategistas e te ajudar a construir, você que já é da área de dados, vou te ajudar a construir sua consultoria, tá bom? E é interessante que hoje você vai entender do zero, passo a passo, um projeto, tá bom? Observação, possa ser que seja como que eu posso dizer? Parte 1, tá? E aí tem a parte 2, parte 3, pela complexidade do projeto. Tá? E assim, nesse programa você vai entender o contexto de um consultor que acaba sendo diferente de um executor. Ok? Então você que trabalha com CLT, você vai atender demanda, você vende ali a sua hora, né? Vamos pensar assim. Já como quando você se transforma um consultor, você não vende só a hora, você faz a troca entre resultado, tá? Então é resultado versus impacto, mais ou menos assim. Conforme você realizar mais resultado, terá mais impacto, você consegue ganhar mais. Muitas vezes na empresa não é nem sempre assim. Então você só fica atendendo ali as demandas e acaba ficando preso, acaba com o teto, né? O consultor ele já tem essa flexibilidade porque ele trabalha com resultado, ele trabalha com impacto. Então, o benefício desse programa é você entender a diferença de um estrategista. É você entender que você não é só você ficar esperando a demanda ou quando a demanda chegar você fazer exatamente aquilo. É você esmiuçar a ideia, você se aprofundar nas perguntas. Essa é a ideia, tá, do consultor. E eu acho que o ponto principal desse projeto aqui é que na última live nós falamos ali dos níveis de pergunta, né? Então são 5 níveis. Nesse projeto nós vamos aprender a aplicar na prática. E aí vocês vão perceber que quando chega qualquer demanda de um cliente ou quando você encontrar algum problema no mercado, aplica de forma íntegra, de forma profunda, esses 5 níveis de pergunta. Você pode voltar na live anterior, tá? Ou você, se você continuar aqui, você também vai entender muito bem. O bom dessa live é que agora é a prática. Na última live foi bastante teoria, nessa aqui é a prática. Então fique até o final que vai ser muito bom. Se tiver parte 1, parte 2, parte 5, fique, vão acompanhando, tá bom? Por isso que é importante você ativar o sininho aqui, porque quando vier as novas lives, você será notificado, tá? E olha só, eu coloquei aqui empresa de streaming e pensa no cenário, uma empresa de streaming ali, ela tá perdendo em torno de 15% de seus clientes, tá? Vamos pensar aí por mês. Por ser streaming, na maioria das vezes o formato ali é mensal dos pagamentos, né? O problema é esse. É interessante. Porque isso representa aí milhões de reais no ano, por ano, dependendo da plataforma. Vamos pensar em plataforma de streaming direto, Netflix. Imagina, todo mês a Netflix perder 15%. Pensa o impacto anual disso daí, tá? E aí a pergunta que o gestor vai te fazer é como identificar quem vai sair antes que saia e intervir. Esse barulhinho chato, pessoal, é por conta, deixa eu ver se eu consigo. É por conta do iPad. Provavelmente nós vamos utilizar o iPad, como sempre, né? E aí ele fica dando esse barulhinho chato. Mas ok, vamos embora. Então, o que acontece? A ideia é o quê? Você não esperar a pessoa sair. Você tem que entender que ela tem uma probabilidade de sair e você intervir.
sabe? E não é esperar sair, a pessoa sair. Então essa que é a ideia. Por isso que a gente vai usar muito a palavra churn aqui, né? Ah, não consigo. Vou colocar, deixa eu ver se eu já... na verdade eu já vou ir fazendo uns testes aqui, viu, pessoal? A reprodução de vocês. Deixa eu ver se tá fluindo legal. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Churn. Que é o que, pessoal? A recorrência, né? De quanto tempo a pessoa fica na base, se ela sai da base, se ela continua na base. Então é muito importante isso daqui. Legal. É um ponto assim muito importante que acontece muito na nossa área de dados. Previsão do churn, tá? E olha só, eu já tenho o problema. Qual que é o problema? Eu quero saber, antes que a pessoa saia, a probabilidade. Poxa, essa pessoa tem 70% de probabilidade para sair. Já essa pessoa tem 30%. Então a gente vai trabalhar nisso. E aí, a partir desse projeto, nós vamos trabalhar nessa perspectiva aqui, ó. Nessa perspectiva. Porém, só deixa eu... Que são aí os níveis, né? Então, o que? Lembra desse nível? Vocês se recordam? Nível 1 é a gente aplicando essa estrutura, gente. Nossa, fica assim algo fora da curva. Fora da curva, tá? Então, nível 1, o que? O nível 2 é o onde, quando, quem. Isaac, mas por que o nível 2 são 3 perguntas, vamos pensar assim? Porque é uma análise, aqui entra análise descritiva, a análise exploratória dos dados, né? Então, na maioria das vezes, quando entra essa análise, você consegue responder já essas perguntas com a análise exploratória, tá? Então, por isso que eu deixei aí, é um diagnóstico descritivo aí, né? Então, você acaba respondendo essas perguntinhas. Nós temos o porquê, o e se e o 5, que é o mais top que a gente gosta, que é o como podemos. É aqui que entra o valor do consultor. Porque o consultor ele vai analisar o dado, o consultor ele vai trabalhar ali o dado e no final das contas o consultor ele vai falar assim, nós podemos fazer isso, isso e isso. E aí o cliente vai falar, mas com base no quê? Aí você vai falar, com base nesses níveis. Toda do nível 1 ao nível 4 é a sua base para entregar o valor no nível 5, tá? Deixa eu só... Calma aí. Aí, tô atrapalhando vocês aí, meu. Melhor, né? Então, recapitulando, vamos pensar que o primeiro nível aí é o sintoma, né? O primeiro o que é o jeito aí que a demanda vai chegar para você. O segundo nível, que é o onde, quando, quem, que é o diagnóstico descritivo, segmentação, que você vai olhar as suas variáveis e aplicar a análise exploratória. Aqui os analistas de dados que conseguem um bom ganho, bem legal. Nós temos o porquê, que seria o diagnóstico casual, né? A gente vai entender a causa, a raiz daquela situação e com o suporte já do nível 2. Nós vamos para o nível 3, que vai ser, o nível 4, que vai ser a análise preditiva, que na maioria das vezes é onde entra o cientista de dados. Olha só, aqui você vai estar fazendo o trabalho de engenheiro de dados, porque muitas vezes quando você prepara a base para o nível 1, 2, você faz a Engineer Filters ali, né? Engenharia de Filters Engineer, se eu não me engano. Ok, nível
2 e 3, 2 ainda. No nível 2 você vai atuar tanto como engenheiro quanto analista. No nível 3 você ainda é analista. No nível 4 você acaba sendo cientista de dados. E no nível 5 você é o executor, você é o estrategista. Por isso que um consultor de dados ele consegue ganhar muito bem. Olha só quão complexo é, né? Não é fácil, mas muito bem pago, tá? Aliás, você que define seu valor. E, pessoal, ok, muito legal, mas para a prática, vamos para a prática. Deixa eu ver se eu consigo espelhar minha tela aqui para vocês. Só um minuto. Vamos ver se vai agora. Aí, agora foi. Então, nós estamos aqui no nosso querido e maravilhoso Jupyter Colab, nosso querido, né? E deixa eu reconectar aqui o meu ambiente para vocês só acessam aí o Jupyter Colab, pessoal. Coloque aqui um new notebook, ou muitas vezes se vocês quiserem acesso a esse notebook, consigo compartilhar, só chamar a gente no nosso Instagram. No final dessa live eu coloco o nosso Instagram, mas já adiantando, _Isaac.Micael. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu já vou adiantar, porque muitas vezes vai ter gente que já vai pedir, né? Então, underline primeiro. Isaac.Micael, ok? Esse é o nosso Insta. Se você quiser acesso a esse notebook, aqui está o nosso Instagram. Ou também comenta aqui no vídeo abaixo que a gente disponibiliza para você, tá? Então, legal. Olha só. Eu vou, pessoal, aqui passar nesse projeto bem rápido. Não vou me aprofundar muito em técnicas. Qualquer dúvida, vão colocando muito no comentário, porque aí muitas vezes eu refaço o vídeo, quer dizer, faço novos vídeos desse conteúdo mesmo, desse projeto, respondendo as perguntas, tá? Técnicas. Mas a gente vamos trabalhando juntos aqui, que eu tenho certeza que vai ser legal. Então aqui eu vou colocar projeto de churn, né? A gente tem os níveis lá, então vou colocar aqui. Live anterior. E aí o que acontece? Nós temos, a gente tem que ser bem específico aqui, tá, pessoal? Qual que é o objetivo, sendo direto? Vamos... de churn, tá? Mostrando aí. Da escalada. Opa. Oxi. Aí foi. Precisão. Isso daqui tem que ficar algo muito claro. Qual que vai ser o nosso caso? Uma empresa de streaming
E aí? Vamos dar um... Ó, deixar bem bonitinho aqui. Tá? Eu vou anotando algumas coisas. Legal. Então, o que acontece? Aqui na primeira parte, nós estamos... Portando a Bíblia. Pandas, manipulação de dados, para a gente mexer com valores aqui, dependendo da forma matemática, matplotlib, NumPy, né, a forma matemática, NumPy para visualização, Seaborn também, aqui horas, e aqui qualquer tipo de erro, né. Aqui eu vou colocar modelagem preditiva, é o nosso machine learning, bem legal, bem interessante. E aqui é de visu, né, de visualização, configuração de visualização. Meu, deixa eu ver só, gente, eu queria, nossa, eu vi um negócio muito legal, aqui, ó. Isso daqui, eu vou trabalhando com emoji, eu vi isso num projeto recente, eu gostei pra caramba. Legal, então, bacana. Vamos pensar agora na minha base de clientes, olha só. Eu tenho aqui o ID do meu cliente, eu tenho a data da inscrição na plataforma, eu tenho o tipo do plano, premium, básico aqui, eu tenho a região, a idade, os dias, né? Eu tenho aqui os acessos nos primeiros 7 dias, quantas vezes, acessos no mês, horas assistidas, perfis, aqui está quebrado, mas pode se arredondar, isso aqui é importante por conta... Olha só como entra a engenharia, né, de dados, dependendo da forma que sua base vai estar. Problema técnico e não técnico. Aqui é muito interessante, ó. Suporte e problema técnico, tá? Isso é muito importante. E aí entra nesse ponto aqui, gente. Esse ponto é importantíssimo. Então, eu já importei a minha base de dados. Aqui, deixa eu ver. Deixa eu rodar aqui. Foi? Foi. Olha só, rodou aqui. E aqui é muito importante. Aqui eu criei essa função para retornar para nós a probabilidade e se de fato a pessoa deu churn. Por que que eu criei essa parte? Por que que é importante? Quando você for utilizar muitas vezes ali a base do seu cliente, ele já vai ter a base histórica falando quem que saiu, quem que não saiu. Na maioria das vezes. Já nessa base nós não temos. Então o que que eu fiz? Eu usei uma variável muito forte aqui, eu vou explicar para vocês, que vai gerar uma probabilidade, e através dessa probabilidade a gente vai pensar numa base histórica, tá? Então a partir dessas condições aqui, ó, eu vou ter um número final. Esse número final vai me falar se a pessoa me deu um churn ou não, tá bom? Se a pessoa saiu ou não saiu. Agora, quando no seu cliente, você não vai precisar pensar nisso. De momento, não. Porque ele já vai fornecer uma base dos clientes que já saíram, né? Obviamente, vai ter um impacto na correlação das variáveis. Aqui eu já pego uma correlação muito forte, tá bom? Eu vou explicar para vocês direitinho, não se preocupem, mas eu tenho que deixar isso claro para vocês aí, tá? Então, o que acontece quando eu tô pensando nesse quesito? Ó, se vocês olhar, a base ela já vai começar todos com uma probabilidade muito baixa, né, de dar churn. Então, todo mundo já começa com essa 0.02 aí. Então, e aqui começa alguns pontos importantes. E olha só, eu coloquei esse fator dominante aqui. Que é o quê?
engajamento nos seus primeiros 7 dias, tá? Que é muito importante. Então, estou colocando um peso aí de mais ou menos 70%, tá? E aí, o que acontece? Se a pessoa deu ali um churn, ou se a pessoa não utilizou a base. Então, exemplo, o que ele está fazendo aqui? Ele está olhando o acesso. Pensa você nos 7 primeiros dias não acessou nenhuma vez, 0. Você fechou a Netflix, um exemplo, e não acessou nenhuma vez. Tá vendo que ele vai pegar essa probabilidade e vai fazer vezes 15? É isso que ele está fazendo. Então, praticamente a mesma coisa que ele está colocando, que você vai ter 30% de churn. Porque você não acessou nada. Conforme, pessoal, em 7 dias acessou uma vez, então eu coloquei 12 aqui, que seria mais ou menos igual a 24%. Ainda é baixo, né? A pessoa já acessou 2 vezes. Ainda é baixo, porém comparado com a pessoa que não acessou nada, então a gente colocou 8 aí, que seria mais ou menos 16%, tá? Eu vou colocar assim agora, que vocês já vão saber que é churn. Agora a pessoa acessou 3 vezes. 3 vezes, então diminui, 8%. Acessou um pouquinho mais, né, do que as outras. Vou colocar aqui, que seria mais ou menos a pessoa. Aqui seria mais ou menos. Eu coloquei o 4, então seria mais de 4 vezes, tá? Qualquer pessoa que acessou mais de 4 vezes, de qualquer jeito vai ter um peso, mas o peso vai ser baixo, 4%. Oi, Isaac, mas por que a pessoa que acessou mais de 4 vezes entre 7 dias tem um peso? Porque isso não é o único fator que faz alguém sair, não é mesmo? Obviamente, você, dependendo do projeto e dependendo do mercado, vai entender bacana a demanda. Mas eu conheço gente que já acessava direto uma plataforma e por outro motivo saiu. Então, por isso que por mais que a pessoa acessou mais de 4 vezes, ela tem um peso aqui de mais ou menos 4% de probabilidade da churn. Porém, já é muito diferente da pessoa que tem 30%, não é mesmo? Legal. Aí eu coloquei também aqui que seria tipo do plano, né? Aí eu coloco o peso de 15%, tá? Então, se a pessoa tem um plano básico, ela tem essa porcentagem, uma probabilidade, e vocês vão perceber que aqui, pessoal, vai só somando, é um somatório. Então, aqui ela vai sair com uma conta e aqui vai continuar a soma, tá? Então, no final de tudo, vai dar uma soma aí geral. Vocês percebem que o plano premium, a probabilidade é menor, né? Ó, bem menor do que o básico. Eu também coloco aqui que seria o que? Os problemas técnicos. Mas nem sempre a pessoa que tem problema técnico vai sair, então eu coloco 10% de importância, tá? Então é mais ou menos assim, a pessoa que já teve, aí aqui é um quesito de... Nossa, binário, pronto, binário. Então, ó, aqui, ó, se é 1 ou 0. Se é 1 é porque já precisou de suporte aí, né? Vamos pensar assim. Então, se a pessoa já precisou de suporte, ela já ganha aqui na matemática dela 1.4. Tá? Coloquei também uma região, mas você vê que o fator já
é bem mais tranquilo, mas não deixei de colocar aqui. Seria o fator menor aí. Vou colocar. Legal. E aí o que acontece, galera? Não é viável a gente falar que chegou no número 100%. É uma certeza quase que absoluta quando a gente fala uma probabilidade de 100%. Então, o que eu faço? Eu pego a probabilidade e jogo aqui, né, esse 95. Por quê? E eu estou pegando aqui o valor mínimo, ok? Por que o valor mínimo? Porque muitas vezes na matemática aqui vai ter gente que vai dar mais de 100%. Então, ele vai colocar aqui o valor 95. Ninguém vai ficar com 100%, porque não existe apenas esse estudo de variável. Então, que ele está fazendo aqui nessa célula? Ele está falando mais ou menos assim. Eu vou pegar o valor entre a probabilidade real, a matemática, e caso a matemática seja maior que 95, eu vou colocar 95, porque aqui eu vou selecionar o mínimo. Agora, se a matemática, que é a contínua, somatório de estudo, for menor que 95, eu vou colocar aqui. Mais ou menos assim, tá? Deixa eu ver. Tá. Eu acho importante eu mostrar para vocês. Deixa eu vir aqui. Eu tenho que esmiuçar isso para vocês entenderem, porque muitas vezes a base do cliente de vocês já virá com essa parte de probabilidade de quem deu churn e de quem não deu churn, né? Na maioria das vezes. Então, eu vou... Deixa eu só fechar essa porta, que agora que eu percebi que... Pô, um barulhão e a porta aberta aqui. Vamos continuar. Então, o quesito da pessoa ter dado churn, quando eu falo ter dado churn, é tipo ter saído da base de dados. Você já terá isso na base do seu cliente, tá? Mas aqui no caso, eu vou pontuar os fatores aqui, acho interessante. Como é que eu não gosto desse formato aqui? Olha só. Então, eu tenho essa variável lá, né? Que ela estava começando com 0,2, ok? Que é a mesma coisa aqui, 2%. Depois disso, deixa eu só olhar o notebook aqui. Pessoal, para não ter perca de tempo, eu já adiantei aqui a explicação, tá? Para vocês não verem, só vou repassar aqui com vocês. Então, na lógica do código lá. Então, eu coloquei aqui, tipo, 0 acesso vezes 15. Que aí, um exemplo, já tá com esse número aqui, né? 0,02 vezes 15, aí vezes 12. Então, olha só, conforme vai diminuindo, quer dizer, conforme vai aumentando os acessos, vai o quê? Diminuindo a probabilidade aqui, ó. Tá? Então, conforme aumenta os acessos, diminui a probabilidade também, ó. 15 vai para 2, aqui do 0 vai para o 4. Fechou? Então, eu coloquei aqui, ó, escada de risco. Aí aqui, pessoal, é a coluna da nossa base, ó. Se acessos nos primeiros 7 dias foi igual a 0, então tem 30% de churn. Diminuiu, aumentou aqui. Aí eu já coloquei outro caso aqui, né? Que se acesso for mais que 4 acessos, então 4% de churn. Então aumentou os acessos e diminuiu o churn. E aí eu coloquei aqui um exemplo, ó, pensa no João. Nos 7 primeiros dias ele acessou 0 vezes. O plano dele é básico. Ele teve um problema técnico, ele é do Sul. Aplicando o cálculo daquele algoritmo lá do notebook,
ele vai ter uma probabilidade de churn de 62%, tá? Agora a Maria já acessou mais de 4 vezes, a Maria acessou 5 vezes durante 7 dias. O tipo do plano dela é premium, ela não teve nenhum problema e ela é da região sudeste. Quando eu aplico aquele cálculo do notebook, ela tem um churn de 3%, então é bem mais provável que o João, tá? Então assim, na base da probabilidade, tá bom? Essa é a perspectiva. E aí, aqui eu coloco para ele fazer uma seleção aleatória de quem deu churn e de quem não deu churn, tá bom? Aqui eu dei esse print aqui, então a gente percebe que a taxa de churn geral é 20%, clientes que saíram foram 10 mil aqui, né? E clientes retidos que continuaram foram 39 mil. E aí, se a gente olhar aqui, ó, nós temos a probabilidade de churn e aqui a gente também tem o churn, tá bom? E aí nós vamos entrar agora, pessoal, no primeiro ponto aqui, ó, que é o sintoma. Então, o nível 1 é quando a demanda, quando o problema chega. Então, pessoal, só deixa eu... Opa. Deixar mais legalzinho aqui. Fica mais visível, né? E aí nós vamos entrar aqui. Aqui eu não vou colocar tudo. Qual é... Opa. Qual é... Nós vamos pensar ou entender esse ponto aqui no primeiro nível, tá? Então, o problema... Oxi. É desse jeito que chega a demanda. Então, a gente vai observar. Tá, deixa eu fechar essa célula aqui. Interessante, legal. Isso aqui é muito importante, tá? Só deixa eu... Perfeito, tem uns toques aí. Então, a gente chegou no nível 1, né? Que seria o que? Qual que é o problema? O que estão reclamando? O que precisa? E olha só, se eu rodar essa célula aqui, eu vou perceber esse problema de fato, que é as pessoas girando em torno de 20% do meu geral. O que isso significa, Isaac? Significa que eu preciso agir com essa turma. Então, eu já achei o meu problema, tá nítido? Ó, eu tenho... mas os retidos são maiores. Ok, mas se eu não cuidar desse povo aqui, muitas vezes vai correlacionar em uma perda maior a longo prazo, tá? Então, eu já entendi que, ó, 10 mil, a gente já encontrou o problema aqui, ó. É nítido quando a gente bater o dado. Mas é importante validar? É importante validar o dado, por mais que chegue a demanda, tá?
Deixa eu utilizar aquele barra N para ele me dar um espaço. Opa. E agora? Tá, a gente já entendeu, a gente já sabe onde que tá o problema. Que estranho que ele tá dando esse erro. Será que é o contrário, essa barra? É isso mesmo. Não. Ah, tá. Já entendi. Deixa eu jogar um check aqui. Agora foi. Então tá, a gente identificou aqui, né, o problema. É simples, mas eu preciso dessa primeira fase para esmiuçá-la. Após essa segunda frase, eu vou colocar aqui o que nós vamos ver. Já deu quanto tempo de 36 minutos de live, então só vamos iniciar o descritivo aqui. E na próxima live a gente se aprofunda nele, tá? Então, aqui eu vou entrar no onde, quando e quem. Eu vou trabalhar em cima das perguntas. Quer dizer, em cima da pergunta, né, no caso. E aí, quando eu falo onde, eu posso pensar no quê? Eu posso pensar na região, eu posso pensar no tipo de plano, entendeu? Eu vou pensar nas variáveis aí. E o que fazemos? Explorar. Aqui é importante, tá, pessoal? Porque eu vou correlacionar ao tanto de variáveis aí que eu tenho, tá? Então, assim, nós conseguimos ver por cima esse primeiro ponto aqui da preparação, só para vocês entenderem, foi onde a gente perdeu um pouquinho mais de tempo. Ganhamos mais tempo, não perdemos, no quesito da probabilidade. Entendemos a base aqui, tudo certinho. Aí nós vimos aqui apenas um gráfico que mostra a distribuição entre retidos e churn da minha base total. Quantos que foram e quantos permaneceram, tá? Então eu já vi que é com esse público que eu vou trabalhar. Eu já vi que eu vou trabalhar com 10.385 registros, tá? E agora eu vou entender o onde, quando, quem dentro desse fator aqui. Fechou? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Cadê? Voltou aí pra vocês. Ainda não.
estranho, que estranho. Pronto, consegui ativar aqui. Deixa eu ver se eu ativo a webcam. Aí foi, vixe, ó. A tela tá atrapalhando ali. Eita, foi agora, hein? Estamos de volta aqui. Bastante coisinhas. Mas é muito interessante que uma etapa vai se ligando a outra, tá, pessoal? Isso é muito interessante. Então, hoje nós só passamos ali no nível mais superficial de todas as análises. Por que mais superficial? Porque ele é o inicial ali, né? Então, é quando a gente encontra o problema e a gente identifica, dependendo, isso também pode ser complexo, tá bom? Não deixe de nos acompanhar no Instagram. Não deixe de seguir, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Aliás, parte 2 vai virar, tá? Então a gente vai continuar a fazer o nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Possa ser que cada live fique com uma parte, né? Então, nós vimos hoje aqui, né? Parte 1, depois parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Aqui está a nossa rede social. Aliás, olha só, dia 5 de fevereiro, às 20 horas, eu vou fazer um workshop como transformar a sua experiência em dados em uma consultora que fature mais de 10 mil. Então, a gente já estamos explorando uma das jornadas aí, tá? Não deixe de se inscrever. E como que eu me inscrevo? Link lá na bio do meu Instagram. Faça sua inscrição, você vai ter acesso a nossa comunidade já, vai ser muito bom. Tá? Espero que você tenha gostado. Obrigado e até a próxima. E aguarde a parte 2.